Muito bem, galera, vamos lá para mais uma aula do nosso módulo. E nessa nossa aula, nós vamos falar sobre Linux, tá bom? E só dando uma explicação, principalmente para a galera que é internauta que não me conhece presencialmente, o site ele foi feito para atender a todas as pessoas, tá? Agora, as videoaulas aqui, até para que elas não se tornem muito cansativas, eu não posso ficar detalhando muito tudo que está ligado ao assunto que eu estiver ministrando. Essa aula é feita para todo mundo, mas para que você entenda alguns detalhes, isso realmente deveria ser apenas presencial, tá? Esse site ele foi feito para todo mundo, como eu já falei, mas ele atende melhor as pessoas que são meus alunos, as que são alunas minhas no curso presencial, que são cursos que eu ministro nas faculdades, Instituto Federal e em outros eventos por aí, tá bom? Então, algumas vezes eu vou me abster de entrar em determinados detalhes, porque eles só são passados minuciosamente nos cursos presenciais. Bom, aqui eu estou com a minha máquina Windows 7 ligada e eu deixei ela ligada, vou ligando aqui minha máquina Linux, que é dela que eu vou falar agora. Mas só falando do Windows 7, eu observei que essa versão do VirtualBox, que como eu disse é nova, eu peguei hoje, ela está apresentando aqui, eu não sei se é um bug dessa instalação apenas ou se eu instalar em outra vai funcionar, mas eu estou vendo que essa unidade de rede aqui, ela está como se estivesse desconectada. Você pode testar aí na sua casa para ver se com você vai funcionar, tá? Mas aqui comigo pelo menos, apesar de estar enxergando aqui os arquivos, até porque o procedimento que eu mostrei para vocês realmente de pasta compartilhada é aquele que você assistiu na aula passada, mas se eu for tentar copiar um arquivo daqui para cá, ó, vai dar erro. Tá ok? É lógico que isso daqui pode ser contornável, tá aparecendo um erro de permissão, mas eu nem vou mexer nisso aqui agora, tá? Só estou alertando vocês que se vocês passarem por isso também, pode ser alguma falha do VirtualBox, tá bom? Mas isso aí depois eu olho com mais calma. Bom, aqui eu estou no meu Linux, vou apertar aqui em visualizar, modo escalonado. E aqui eu tenho o usuário César Felipe, mas eu vou entrar com outro usuário. Vou entrar com o usuário root, cuja senha é de 1 a 8, porque a ideia dessa aula... Aqui, ó, já está dando um erro aqui no cliente do VirtualBox, tá? Nos adicionais aqui do Linux. Pelo menos com o CentOS ele não está funcionando legal. Bom, muito bem. Aqui nós temos o Linux CentOS na sua interface gráfica, que é muito fácil de mexer, mas vale lembrar aos senhores o seguinte: em ambientes profissionais, vai ser difícil você encontrar um Linux que esteja rodando com interface gráfica. Por quê? Porque interface gráfica, qualquer pessoa com pouca instrução ou com pouco conhecimento consegue mexer. É só sair clicando com o mouse. É só sair clicando com o mouse que o cara navega na internet, manda e-mail, copia arquivo e retira arquivo da máquina. Já se ela estiver aqui, ó, no modo terminal, que é lógico, quando o Linux está no modo terminal, você só enxerga essa tela aqui. Ou você sabe comandos, ou então você não consegue fazer nada. Tá ok? Então veja só, qual é o objetivo dessa nossa aula aqui agora? O objetivo dessa aula é de mostrar para vocês alguns comandos básicos do Linux, como por exemplo, para você listar o conteúdo de um diretório, basta você digitar ls. Quando você digita ls, você irá visualizar
o conteúdo do diretório que você está. Aí você fala, pô, em que diretório eu estou? Observe aqui no prompt de comando. Toda vez que você estiver vendo esse til, significa que você está no diretório home do usuário que está logado. Como eu entrei como root, eu estou dentro do perfil, da pasta perfil do usuário logado, que no caso é root. Aí você fala, poxa, como é que eu sei? Primeiro repetindo que se eu entrei como root, vai estar aparecendo aqui esse til que indica que eu estou dentro da pasta home dele. E depois porque o nome aparece aqui no começo do prompt, ó, root. Tá aqui. Tá escrito aqui, ó, root. Tá ok? Bom, se eu quiser saber, mesmo assim, com que usuário eu estou logado, basta eu digitar who-am, enter. Who-am, ou seja, who I am. Who am I, aliás, né? Ou seja, quem sou eu? Tá aqui, ele está mostrando o root. Para você saber a pasta que você está visualizando, basta digitar pwd. Tá aqui, eu estou dentro de /root. Ou seja, eu estou dentro de uma pasta chamada root que fica na raiz. Como é que eu faço para retroceder um diretório? Basta digitar cd espaço 2 pontos. Se eu digitar cd espaço 2 pontos, eu vou retroceder um diretório, ou seja, eu vou para a raiz. Se eu estiver 8 níveis de diretório acima, para que eu vá direto para a raiz, basta digitar cd barra e dar enter, como eu acabei de fazer. Observe agora, primeiro que o prompt mudou para barra. Quando o prompt mudar para barra, significa que você está dentro do diretório raiz. Veja que interessante, quando eu digitei ls a primeira vez, eu vi o conteúdo da pasta home do usuário root. Agora, eu estou direto na raiz, ó. Ele está mostrando aqui. Mais uma vez, se eu quiser digitar pwd, se eu quiser saber onde eu estou, basta digitar pwd. Veja que agora, ao invés de ele mostrar a barra root, ele está mostrando somente barra, o que significa que eu estou direto na raiz, ou seja, no ponto de montagem. Se eu digitar ls de novo, a saída do comando já vai ser diferente. Veja que antes ele estava me mostrando isso daqui, esse conteúdo aqui de cima, e agora ele já me mostra um conteúdo diferente, que é esse conteúdo daqui. Para você mexer bem em Linux, primeiro, você tem que saber relativamente bem a respeito de cada pasta dessa daqui, qual é a sua finalidade. Não existe um padrão de uso bem definido no que diz respeito a Linux para a utilização dessas pastas. Tá? Mas posso te adiantar o seguinte, esta pasta etc aqui é onde fica boa parte das configurações dos serviços que o Linux roda. Por exemplo, HTTPD ou Apache, que são servidores web, eles ficam aqui dentro do etc. A configuração das placas de rede ficam dentro do etc. Como eu já falei, isso não é um padrão. Então, a depender da distribuição que você estiver utilizando do Linux, isso tudo que eu falei pode mudar. Tá ok? Como é que eu faço para entrar na pasta etc? Basta digitar cd etc e dar enter. Já entrei em etc. Olha aqui. Relembrando, se mesmo assim eu esquecer onde eu estou, basta digitar pwd. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em diversos diretórios agora, tá? cd sysconfig network scripts. Pronto. Eu já entrei em outros diretórios. Ah, eu quero ver qual é o caminho do local onde eu estou. Mais uma vez, utilize pwd. Tá aqui, ele está falando que eu estou dentro de etc sysconfig network scripts.
Se eu quiser retornar para sysconfig apenas, é suficiente digitar cd : assim regressando um diretório. Veja que agora eu já estou dentro de sysconfig. Se eu quiser confirmar, eu digito pwd. Vale lembrar que você não vai ficar utilizando o pwd o tempo inteiro não, tá? Que eu só estou reforçando o comando para vocês. Na verdade, quem mexe bem em Linux dificilmente esquece qual é o caminho de diretório dentro do qual está trabalhando, tá bom? Se eu digitar ls agora, eu irei ver o conteúdo de sysconfig. Enter. Tá aí, o conteúdo de sysconfig é esse que vocês estão vendo. Se eu digitar cd network scripts e entrar no diretório onde eu estava antes e digitar outro ls, eu já vou ver outro conteúdo. Aí você pensa, poxa, essa tela está muito suja, eu quero pegar e quero limpar essa tela. Como é que eu faço? Você pode utilizar o comando clear. O comando clear serve para limpar a tela. Tá aí. Voltando, vou digitar ls de novo. Tá aí o conteúdo da pasta Network Scripts. E vamos ver o seguinte. Existe uma coisa chamada parâmetro. O que é um parâmetro? Um parâmetro é uma informação adicional que você pode incluir em um comando para mudar a saída original dele. O que é a saída? Isso aqui é a saída, ó. É o que ele te retorna quando você digita ele e executa. Então, quando você digita apenas ls sem parâmetro nenhum, a saída que você vai ter é essa. Já se você digitar ls menos lia, ele já vai te dar a saída de outra maneira. Vou dar Enter. Tá aí. Então, isso é um parâmetro. Repetindo o que eu disse, um parâmetro tem por finalidade modificar a saída original de um comando. Observe aqui agora que quando eu digitei ls menos lia, ele está me mostrando todos os arquivos e ele está me colocando aqui as permissões do arquivo. Tá aqui, essas aqui são as permissões do arquivo. Esse daqui é o proprietário do arquivo, root, que é o dono. E ele me mostra outras informações, como por exemplo, data de criação do arquivo, o nome do arquivo, etc e tal. Vou digitar clear de novo. E agora eu vou digitar ls-l e apenas L. Enter. Veja que ele já está me mostrando menos informações. Se eu digitar ls-i, ele já está me mostrando as informações de outra maneira. Se eu digitar só ls-ia, ele já me acrescenta mais algumas outras informações, como por exemplo os arquivos ocultos. Tá aí. Bom, vou digitar clear de novo para limpar. Tá aí, limpei. E vamos lá, pwd. Tá aí o caminho que eu estou. Se eu quiser voltar direto para a pasta raiz, eu digito cd / Enter. Tá aí. Já fui direto para a raiz. Se eu digitar pwd, eu vou observar na saída do comando que eu não estou mais aqui no caminho todo que eu estava antes, né? Ou seja, dentro de Network Scripts. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar de novo em etc sysconfig Network Scripts. Entrei. Veja, se você quiser ir direto para dentro da pasta home do usuário logado, que no nosso caso o usuário que está logado aí é root, basta digitar cd til Enter. Veja que eu já fui direto para a pasta raiz do root.
para a pasta home, aliás, do root. Observe aqui o til no final do prompt. Ah, eu quero confirmar. Tudo bem, pwd. Tá aí, eu estou dentro de root realmente. Existem outros comandos que você pode digitar, por exemplo, para que você veja o conteúdo de Network Scripts, você não precisa entrar em Network Scripts. Você pode solicitar ao Linux que te mostre o conteúdo dessa pasta, mesmo você não estando dentro dela. Para isso, basta você digitar o comando ls, que serve para você ver o caminho, que serve para você ver o conteúdo de uma pasta, seguido do caminho onde ela está. etc sysconfig Network Scripts. Tá aí, eu estou pedindo para ver o conteúdo do Network Scripts. Enter. Tá aí, ele está me mostrando. Aproveitando que nós estamos observando o caminho de Network Scripts, que foi de propósito, veja que existe um arquivo chamado ifcfg eth0 e ifcfg eth1. eth0 e eth1 é como o Linux CentOS chama as suas duas interfaces de rede. Ah, você fala, como assim? Horas. Vamos observar aqui no meu Windows, na minha máquina real. Vou clicar com o botão direito em rede, propriedades. Vou clicar em alterar configurações do adaptador. Observe aqui que eu tenho duas interfaces de rede. Uma recebe o nome de conexão de rede sem fio, outra recebe o nome de conexão local. Se eu tivesse mais uma placa de rede cabeada aqui, eu iria ver conexão local 2 e assim respectivamente. Já o Linux CentOS chama as suas interfaces de ETH0, ETH1, ETH2, ETH3 e assim respectivamente para cada adaptador de rede que você tiver no seu computador, tá? Dentro desses arquivos de configuração daqui, eu tenho a configuração da minha placa de rede. Veja, para você obter informações sobre a configuração do seu adaptador de rede, é suficiente digitar if config. Digitando if config, você tem acesso às informações da sua placa de rede. Vale lembrar que a minha ETH0, tá? A minha ETH0, que é essa daqui, tá aqui o nome dela no começo, tá? A minha ETH0 é o meu adaptador de rede 1 do VirtualBox que está configurado para o modo NAT. Já a minha ETH1 é o meu adaptador 2 do VirtualBox para essa máquina Linux que está configurado para o modo rede interna. Veja aqui que eu não estou vendo a configuração de endereçamento IP dessa ETH1. Vale lembrar que a configuração de rede do adaptador ela é fornecida pelo que está escrito dentro desse arquivo aqui, ó, que é o ifcfg eth1, tá? Aqui dentro está a configuração dessa interface de rede. Aqui dentro deste arquivo está a configuração deste adaptador de rede aqui. Então, existem diversos comandos de manipulação de arquivo. Tem o vi, que é um editor de texto. Tem o cat, que é uma aplicação que serve para você visualizar o conteúdo de um arquivo de texto. Tá, então, eu já sei que ifcfg eth1 está dentro de Network Scripts. Se eu
mesmo de dentro da pasta root, quiser ver o conteúdo desse arquivo aqui, é suficiente digitar cat e indicar o caminho absoluto dele, que é /etc, /sysconfig, /network scripts, /if cfg eth1, enter. Olha aí a saída que eu obtive. Então, este adaptador de rede, ele está com boot proto para nenhum, ou seja, ele poderia estar para estático ou então para DHCP. E aqui o endereço IP dele que eu configurei durante a instalação. Se eu quiser modificar esse endereço IP, é suficiente modificar esse arquivo ifcfg eth1. Tá ok? E aqui tem outras informações adicionais a respeito dessa interface de rede ETH0. Desculpa, ETH1. Vamos observar a ETH0. Enter. Vejam aqui que a saída da ETH0 é menor do que a saída da ETH1. Tá aqui, tem menos informação. Tá? Isso daqui porque, entre outros motivos, nós não mexemos nela porque ela está em modo NAT. Tá certo? Quando ela está em modo NAT, o aconselhável é que você não mexa na configuração da placa de rede. Tá? Isso eu estou falando do ambiente de virtualização do nosso cenário, é claro. Tá ok? Tá aí. Obviamente que estando no modo gráfico, tá? Estando no modo gráfico, eu posso fazer essas alterações todas sem digitar comando nenhum. Mas se você quer ser um bom profissional de Linux, você obrigatoriamente precisa saber mexer no shell do Linux, ou seja, no modo terminal, também conhecido como modo texto. Para você desligar uma máquina virtual, uma máquina Linux, basta digitar power off. Tá aqui, eu vou digitar power off e nós vamos para a próxima aula, onde eu entrarei com mais alguns detalhes referentes ao Linux.